strong. E é isso, pessoal, nós estamos aqui de volta com o programa Converse, um programa criado especialmente para você. Eu e a Anete Barbosa, junto com a Produções Foco TV, nós sentamos um dia e ficamos conversando a respeito de criar um ambiente para você, mulher, para toda a sua família. E nós conversando, nós idealizamos o programa Converse. E esse programa já tem algum tempo aí no ar e ele está cada dia mais crescendo porque o nosso objetivo está sendo alcançado. Que é levar informação para você, é trocar informações com você, é desenvolver juntos, não é, um ambiente saudável, conhecimento, não é isso? Então, muito obrigada por você que está nos assistindo, obrigada pelos comentários. Eu quero que você saiba que eu tenho um carinho especial por vocês, apesar de muitos eu não conhecer pessoalmente, mas assim, já tem esse carinho, essa admiração, esse respeito pelo meu público, que é um público maravilhoso, e eu creio que possa, né, haver um dia que nós temos a oportunidade de estar aí, quem sabe um dia conversando pessoalmente, ou você está aqui no programa comigo, não é isso mesmo? Então, lembrando da nossa pergunta, eu vou repeti-la mais uma vez, para que vocês possam pensar, deixar nos comentários a resposta, e depois, lá pelo meio do programa, nós vamos interagir com essa resposta que você deixou aí. Então a pergunta é: você acredita que o homem tem mais desejo sexual do que a mulher? Olha só que pergunta picante. Nós então vamos falar que a mulher, ela não se satisfaz sem o seu companheiro, o seu cônjuge. Então um precisa do outro. Então é uma ligação que eles fazem e se torna um só corpo. Não é? Então é muito importante que nós possamos então aqui conversar a respeito da sexualidade do homem também, porque aí trabalha só a mulher, como fica meu parceiro. É preciso que nesse nosso bate-papo você e eu possamos entender um pouco, não é, como funciona também essa questão, né, da sexualidade masculina. E eu quero deixar então aqui a pergunta, falar um pouquinho da pergunta da Geni. E ela pergunta o seguinte, não é, por que a libido nos homens diminui mais cedo que em mulheres? Olha só a pergunta da Geni, não é? Ela questionou essa questão, não é? Segundo ela, nas experiências, não é, que ela tem, não é, de vida, ela observou que a libido no homem diminui diminui antes que a da mulher. Então vamos trabalhar um pouquinho essa questão aí que a nossa querida Geni perguntou para nós. Então, por que o corpo mudou e ele não tem mais o mesmo pique para aguentar maratonas sexuais ou uma penetração por muito tempo? Isso ocorre principalmente por conta da redução da testosterona e de outras questões de saúde. Então olha aqui, Geni, e todo o nosso público, quando a gente olha para o homem e fala dessa diminuição da libido antes que da mulher, nós sabemos aí dessa questão dos hormônios masculinos, nós sabemos também essa questão de que o homem já não tem, com a idade, né, o vigor físico já não é mais o mesmo. Então essa questão sexual, ela dá realmente uma diminuída, dá mais uma tranquilizada, não é? E também nesse decorrer, não é, dos anos, a questão da saúde também, em alguns momentos, afeta também a libido masculino, não é, do homem, e muitas vezes também prejudica. Então, assim, questão de coração, né, questões de hipertensão e outros problemas de saúde que esse homem, no decorrer da idade, ele é muitas vezes acometido, atrapalha, então pesa um pouco nessa questão da libido. Porém, ela traz uma diminuição, mas não é uma definição, não acaba. A libido do homem, ela tem várias formas de continuar, né, de acontecer, e o homem pode aí, né, mesmo dentro de uma idade, né, mais tenra, ele pode sim desenvolver, né, intimidade sexual. Isso é muito importante frisar, depende aí de alguns
de alguns pontos que precisam ser trabalhados, né? E um deles, não é, é uma boa alimentação, não é? É você estar aí também voltado para fazer exercícios físicos, questões de você estar procurando sempre um atendimento médico para ver como é que está a sua saúde, para ver como é que está a pressão. Então, são fatores que precisam ser agregados para que o homem possa aí dar continuidade, né, na sua vida sexual. Então, Geni, diminui, tá? Por causa de todos esses fatores que eu apresentei, mas apenas diminui. E eu acredito que o casal, quando os dois sentam e conversam, tem como dar continuidade nesse momento, né, de intimidade. O que muitas vezes eu observo é que as pessoas vão deixando, cai no esquecimento, vamos colocar assim. As pessoas às vezes falam, eu já estou, né, já passei dos 60, né, já passei dos 50, então agora eu já não tenho muito interesse, e aí vai caindo naquela mesmice, e as pessoas vão deixando os problemas exteriores afetar, né, o relacionamento conjugal, a intimidade. Isso aí também é um fator preocupante, né? É um fator preocupante porque o casal começa a abandonar, né, esse comportamento sexual, começa a deixar, né, esquecido, adormecido, e aí a tendência realmente é que o casal realmente ele entra assim, no processo, né, de esfriar realmente o relacionamento sexual, mas muitas vezes uma decisão de um ou de outro. E eu tenho ali em meu consultório pessoas que eles entram e conversam comigo, sentam lá no meu consultório, e mulheres e homens se trazem essa questão. Eu estou com 60, eu estou com idade, mas eu tenho ainda desejo sexual, só que a minha esposa ou meu esposo não está respondendo à altura. Então entra muito preconceito, às vezes também a cultura, né, traz aquele sentimento de que, não, depois dos 60, né, já está velho, não é, que não tem, já não precisa mais buscar prazer sexual. Então isso é um tabu, isso não é verdade, não é? A intimidade sexual, ela existe, ela é para você desfrutar, e ali lá no meu consultório eu começo a trabalhar, né, com as pessoas, com os casais que eles estão falando, e aos poucos eles vão interagindo e eles conseguem voltar. É uma rotina dentro daquela normalidade ali da idade, mas uma rotina saudável e uma rotina muito boa para eles quando se fala de relacionamento sexual. E aí o que acontece? Até mesmo o relacionamento ali do casal melhora o relacionamento do casal ali no dia a dia, melhora em muitas questões, esse casal muitas vezes ele melhora em todas as outras áreas, então é muito importante, né, esse tema que nós estamos conversando aqui. Eu quero daqui a pouquinho, eu vou ler os comentários, se tiver algum comentário, já vou começar a interagir com vocês, e depois eu quero deixar aí umas dicas, super dicas, para nós entendermos um pouco como o homem, né, numa idade aí já mais amadurecida, ele pode estar aí reavendo, não é, as suas práticas sexuais com a esposa, reavendo aí esse momento de prazer, esse momento de desejo, que faz parte do ser humano. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos completos, né, que nós somos um todo. E em determinado momento da área do homem e da mulher, a vida sexual, ela fica estagnada. Muitas vezes a vida sexual fica estagnada. E por que essa vida fica estagnada? Falta de diálogo, de conversar, do casal entender o que está acontecendo. O diálogo, a comunicação é muito importante. Mas infelizmente hoje nós temos observado que a questão da comunicação, ela realmente está sendo uma dificuldade para os casais. A comunicação é uma dificuldade para os casais, porque eles têm dificuldade de sentar e de falar como se sente, de falar o que pensa, como gosta, o que está afetando, machucando. E aí o que acontece? Vai deixando, né, o tempo passar e as questões de desejos, né, da libido, da sexualidade, vai ficando ali em segundo plano. Isso não é bom.
o casal ele precisa ser um todo para que tudo fique bem. Pessoal, então nós temos aqui o William Monteiro, questões de ansiedade, tá? Deixa eu voltar aqui. Daniele, ok, Daniele está falando aqui que o programa é top. Obrigada, Daniele, beijo no seu coração. Hilda Gomes, minha linda, que bom ter você aqui com a gente. Nós temos o William Monteiro de Brito, ele diz que questões de ansiedade. William, quando você fala questões de ansiedade, você poderia deixar assim um pouquinho mais explícito ao que você quer dizer? Porque eu entendi que, de repente eu posso estar enganada, que essa questão da ansiedade, ela atrapalha e muito a libido sexual. Seria isso que você está falando assim com esse seu comentário? Se for essa questão da ansiedade, ela tem muito sim a ver com a questão da sexualidade, porque muitos homens, essa chamada disfunção sexual, não é que como é visto a sexualidade hoje? Quase não se fala quando se relaciona ao homem, porque o homem por si só é como se ele já definisse a questão da sexualidade. Por ele ser homem, por si só já definiu. Só que nós sabemos, na realidade, que não é dessa forma. Como o William acabou de pontuar agora, de repente pode ser uma questão de ansiedade, se eu entendi bem, ou William, se não, você me corrige lá na frente, tá? Estou aguardando seu comentário de volta. Então, a disfunção, né, as disfunções sexuais, a ansiedade tem muito a ver, sim. Porque de repente a ansiedade ela toma conta ali da pessoa, o homem não sabe lidar com o que está acontecendo e no momento do ato sexual ele se projeta de uma forma mais rápida, não é? Ele tem uma ejaculação precoce. E aí isso aí se torna uma disfunção, por quê? Porque ele já começa a sentir aquele temor. Não, já não vou mais me aproximar dela porque pode acontecer novamente. E aí a questão da comunicação, a falha na comunicação acontece muito aí, porque o homem, ele fica com temor, ele se sente envergonhado de conversar com a parceira sobre o que está acontecendo com ele, porque afinal de contas ele é homem, e homem não pode falhar, principalmente no ato sexual, o homem não pode falhar. É assim que a nossa cultura nos ensinou. Só que nós sabemos que o homem, ele é um ser. Como o homem e a mulher, nós somos seres humanos. Todos nós temos as nossas dificuldades, os momentos de sensibilidade, os momentos de dificuldades. E aí o que acontece? Essa ansiedade, ela atrapalha sim, pode se tornar uma disfunção sexual sim, e o homem se fecha, o homem se cala. E aí, ao invés dele conversar e procurar ajuda, ele vai afastando da sua parceira por N motivos, medo, insegurança, vergonha. De repente também, ele não sabe um vocabulário adequado, um vocabulário correto para ele explicar o que está acontecendo com ele, para ele verbalizar para a esposa. Às vezes a falta do vocabulário impede este homem de conversar. E outros motivos também, pode ser que também a sua companheira demonstre ser uma pessoa que não tem assim um acolhimento, não é, no diálogo. De repente pode ser uma companheira que olhe e acredite que ele é um homem fraco, que ele não pode falhar, que isso não pode acontecer. E ali ele não tem essa intimidade, essa segurança de se expressar. Então, William, essa pergunta, esse comentário, isso é muito importante, porque a gente precisa de expressar com naturalidade no ambiente que antecede o ato sexual do casal. Não é preciso ali criar um ambiente de segurança, um ambiente de respeito, um ambiente de liberdade, um ambiente onde o homem pode mostrar que ele é homem e a mulher que ela é mulher, sujeita a todas as dificuldades, sujeita a todos os limites. E aí quando acontece essa conversa, é bem mais fácil do casal começar a ver essa questão da ansiedade, talvez dessa disfunção. Agora, se uma coisa, William, que pesa muito quando fala disso, é quando o homem se cala, ele afasta. Porque do outro lado a mulher percebe que ele está se afastando e de repente ela pode ela pode desenvolver ali uma crença, não é? Que ele não tem mais desejo por ela,
não é? Que ela também já não tem mais, de repente ela já não desperta nele o desejo sexual, então ali ela pode começar a se sentir inferior, ela pode então desenvolver uma baixa autoestima. Então, se não houver uma conversa assim aberta, uma comunicação assertiva, esse casal está passando uma dificuldade e corre um sério risco de transformar esse relacionamento em algo que vai dar problema sério agora e futuramente também, tá, Will? Eu não sei se eu respondi esse seu comentário, né? Então, a Leisa Raquel, boa noite, minha querida, que bom que você está aqui com a gente. Hilda, a Hilda está dizendo assim, e o celular? E as novinhas? Pois homem para ter dor de cabeça. E o celular e as novinhas? Eu só entendi, né, para o homem, para dar dor de cabeça. Acho que não ficou muito bem escrito aqui, ô Hilda. Se eu puder escrever novamente, me corrigir, eu gostaria. Mas assim, o que a Hilda está dizendo aqui? Que a questão do celular, Hilda, você quer dizer a questão da pornografia? Você quer dizer que muitas vezes o homem se afasta, né, do aconchego, né, da intimidade sexual, devido ao celular, porque hoje nós sabemos que a pornografia ela está em alta. Então, muitas vezes, esse casal que eles afastam entre si, esse casal que já não tem mais essa interação sexual, né, corre um grande risco do homem buscar esse reforço, né, na pornografia. Isso é muito sério. Hilda, eu não sei se é isso que você estava me perguntando, mas já valeu, porque o que você trouxe para mim foi muito importante, porque a pornografia, ela é um grande empecilho, é um impedimento, sim, para os casais estarem desenvolvendo a intimidade, estar desenvolvendo ali o desejo sexual, porque uma vez que tem a pornografia, né, ali o homem, ele se satisfaz sozinho. Então, ele, de certa forma, não precisa de estar trabalhando as questões, né, prévia, necessária para o casal alcançar um gozo, alcançar uma alegria suprema ali na intimidade sexual. Então, vá para a pornografia, ali é mais fácil, ele se satisfaz sozinho e a mulher fica ali realmente sem saber o que fazer, muitas vezes sentindo que não é mais desejada, né? E aí vem essas questões que ela disse aqui, as novinhas, e eu não olho por esse lado. Eu acredito que toda mulher é mulher, independente da idade, independente da religião, independente do seu status. Então nós estamos aqui não é para falar da novinha em si, nós estamos aqui para tratar a sexualidade dentro do homem. E agora nós estamos falando de um ambiente, né, no casal. Então, assim, se esse homem ele está buscando, ele tem uma facilidade de buscar um reforço em outras mulheres, eu acho que é muito interessante a questão da conversa, do diálogo. Sabe o que está acontecendo com esse casal, né, que está buscando aí um reforço em outro relacionamento fora? O que está acontecendo com esse casal que ele está buscando um reforço, né, na pornografia, nas redes sociais? Eu acho que uma conversa profunda, verdadeira, resolve muita coisa sim. Mas o que acontece, Hilda? Muitas vezes nós jogamos para debaixo do tapete. Quando nós não jogamos para debaixo do tapete, nós transferimos a responsabilidade para o outro. É porque tem um celular, é porque tem as novinhas, ou o homem também, não é? Porque ela não vive no celular, ou porque ela tem outros reforços de outra forma. E eles vão transferindo as responsabilidades do que está acontecendo dentro do casamento e não senta para resolver, porque é sempre a responsabilidade do outro. É porque ele está no celular, é porque tem outras mulheres. Então, eu como uma profissional, eu falo para você, Hilda, assim, um ponto de vista como uma psicóloga, não é, e uma sexóloga também, e com a minha experiência, não é, que eu tenho em consultório, que o problema não é o celular em si. O problema não são as outras mulheres. Na realidade, criou-se um problema dentro do relacionamento,
não é? Criou-se um problema, porque os problemas nós criamos. Então criou o casal criou ali um problema e transferiu a responsabilidade para um e para o outro, e aí o tempo foi distanciando cada vez mais, e ali o homem que tem toda a sua energia sexual, a sua libido, ou muitas vezes a mulher também, porque acontece muito, tanto com o homem quanto da mulher, essa questão de se acaba, a intimidade sexual acaba, são poucos os casais que ficam ali anos suportando isso. Uma grande maioria permanece juntos, permanece com a família, mas buscando reforço sexual com outras pessoas, com outros homens, outras mulheres. E nós estamos falando isso de uma realidade vivida hoje. De uma realidade vivida hoje, principalmente eu falo que acontece muito isso no ambiente religioso. E eu estou falando isso com a experiência de consultório, porque também sou pastora evangélica e faço acolhimento como pastora. Então, tanto eu sou uma teóloga que trabalho essas questões na igreja, né, que é o lado religioso, como também sou uma profissional que trabalha essas questões em meu consultório. Então, Hilda, esse comentário seu foi muito bom, tá? E aí, nós temos aqui também uma outra pergunta, Noemi Santos está assistindo, né? Josenei, outras pessoas estão aqui. Hilda, espero ter respondido um pouco, tá? A sua questão. O Pietro Guzmão, tô ligado, Pietro Guzmão, tô ligado. Que bom, Pietro. Deixa aí o que você acha, Pedro? Pietro, o que você acha? Deixa aí nos comentários, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que o desejo sexual é maior no homem do que na mulher? Deixa aí seus comentários, já que você está ligadinho, deixa seu comentário para a gente dar uma apimentada, não é, nesses comentários no programa que é feito para você, ok? Para você, para toda a família. Então vamos lá, Leila deixou aqui abraço para nós. Pessoal, então vamos voltar à nossa pergunta. Você acredita que o homem, ele tem mais desejo sexual do que a mulher? Fica essa perguntinha, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, essa pergunta. Então nós vamos lá. Eu vou voltar falando um pouquinho agora, né, sobre a pergunta da Geni, que ela fala a questão de que o homem, né, a libido dele diminui antes que a mulher. E eu falei para vocês que eu ia deixar uma super dica. Então, atenção, homens, atenção, mulheres, tá? Fiquem ligadas que agora eu vou deixar aqui uma super dica para que vocês possam, assim, apimentar o relacionamento sexual, apimentar essa intimidade, desfrutar do melhor. Então, nós vamos saber que apesar das mudanças que ocorrem no corpo do homem, né, a chegada da idade não é um motivo para deixar a vida sexual de lado. Não é motivo, pelo contrário. Olha só, a sexualidade é um fator importante para uma vida saudável. Isso é muito importante. A vida sexual, ela é importantíssima para em todas as áreas, porque acaba afetando o homem em todas as áreas. Então, muitas vezes nós percebemos um homem ou uma mulher que ele é uma pessoa amarga, rancorosa, incompreensiva, tudo ele é muito bravo, tudo ele tem aquela semblante fechado. Muitas vezes ele é um homem que tem dificuldades, ele não desfruta mais, talvez, do prazer sexual em casa, com a família, com a esposa, não é? E ele acaba desenvolvendo todo esse comportamento, tá? Então, a sexualidade é um fator importante para a vida saudável, né? E com as dicas certas, olha só, com as dicas certas, é possível se manter sexualmente ativo. Olha só que interessante. Nós percebemos aqui que o corpo humano é um todo. Que se nós tivermos informações e conhecimento para lidar com as mudanças do nosso corpo, e é muito importante ficar ligado nessas mudanças, e aí quando a gente conhece, percebe essas mudanças, a gente começa a desenvolver um outro comportamento para dar continuidade na nossa vida, a desfrutar das coisas que nós temos direito. Então, essas dicas aqui vai ser maravilhosa para você. Olha só, a primeira dica: escolha um horário que você deseja. Olha só, escolha um horário que você
deseja estar ali com intimidade e um horário que você está com a sua energia mais em dias, que você está mais descansado, né? Você sente que você está ali estabelecido emocionalmente, fisicamente. Então escolhe esse momento. Por quê? Porque ali você vai ter mais condições de você dar continuidade, né, nessa sua busca de estar tendo ali um prazer, uma intimidade sexual. Porque o que acontece? Às vezes o homem chega do trabalho, né, e ele está ali cansado, não é? Ele está ali com todas as preocupações que ele trouxe do trabalho e ali ele já chega e já pensa, não, eu vou ali tomar um banho e aí eu já nós vamos namorar e aí de repente não emplaca, não acontece. E ela acaba se sentindo fracassado, vem todas aquelas questões. Mas olha só a super dica. Escolhe um momento que você está com a sua energia mais estabilizada. Deu uma descansada boa, relaxou, agora está mais tranquilo, não é? Esse momento é uma dica muito importante, não é? Invista nas preliminares. Olha só, pessoal. A questão das preliminares é importante, porque principalmente assim o homem, as mulheres, elas trazem muito isso em consultório. Que o homem, ele não investe nas preliminares, a maioria dos homens, não são todos, não investem nas preliminares. Então, como que vai ter um desejo sexual? Como que vai ter ali uma vontade de estar junto? Como que a mulher vai se sentir cheia de desejo pelo companheiro ou ele por ela, se não houve ali preliminares? O que são preliminares? Preliminares, eu falo que as questões, né, de usar a questão preliminar, de estar fazendo esse preparo todo antes do ato sexual, é o dia todo. Você já levanta, você já beija, já dá um abraço, né, já vai para o seu trabalho, e ali de vez em quando você pode mandar uma mensagem, você pode lhe dar uma ligadinha, passa um zap, fala com a pessoa, deixa ali um toquezinho, né, meio que sensual. Isso é muito bacana. Chega em casa, leva um chocolate, né, de repente alguma coisa para agradar, e aí chega, vai tomar seu banho, né, já vai ali deixando carinho, abraçando, né, apertando aquela mulher, tomando ela ali nos braços. Então é todo um preparo muito gostoso, que isso aí é o dia todo. É no dia a dia, porque o que acontece? Muitas vezes o homem, ele tem um comportamento um pouco fechado, ele às vezes ele verbaliza, né, de uma forma assim agressiva, e isso atrapalha sim no momento da intimidade sexual. Eu gostaria que você deixasse um comentário. E como você está? Você homem que está me acompanhando nesse programa maravilhoso, que deixou aqui os comentários, como você está com essa questão das preliminares? Olha que pergunta maravilhosa, olha que dica excelente para você, homem, para você refletir, para você pensar um pouquinho. De repente você pode dar uma olhada para o seu relacionamento e ver que ele está um pouquinho assim apagado, seu relacionamento está um pouquinho precisando assim de uma apimentada, e de repente essas dicas que eu deixei aqui, a questão, né, do descanso, a questão de buscar o momento certo e essa questão importantíssima, as preliminares. Deixa eu te dar uma dica. Eu, como psicóloga, em meu consultório, as mulheres falam muito o quanto elas sentem a necessidade dessas preliminares, e muitas falam para mim: ô doutora, tá difícil a gente ter intimidade sexual de uma forma prazerosa. Não que nós não estamos tendo, mas eu não tenho desejo, eu não tenho orgasmo. E eu pergunto, por que isso está acontecendo? Ela diz: doutora, para mim é complicado, porque não existe preliminares. Então, nós passamos o dia, ele chega em casa à noite, nem eu consigo mais tratar, não é, esse ambiente, não é, com preliminares, e nem o meu companheiro traz essas questões. E aí, nós temos o ato, porque muitas vezes eu penso que, isso elas falando, tá? Eu estou aqui parafraseando. Então, eu penso muito assim, que é uma obrigação da mulher de estar, não é, satisfazendo o desejo do homem, porque também isso é uma cultura, não é, desenvolvida aí na nossa sociedade, que essa responsabilidade da mulher em realizar, né, o desejo do homem. Então ela realiza o desejo do homem, mas muitas até fingem, né, um desejo, muitas ali fingem um momento de satisfação, mas segundo essas mulheres,
que elas criam esse ambiente, até a gente está exagerando um pouquinho, para acabar ali, para não ter mais o que conversar. Então é muito complicado, eu acho legal o casal ficar ligado nisso, tá? E essas preliminares é muito importante, né, pra gente estar conversando. Então vamos voltar lá na nossa super dica para você homem, para você mulher, a nossa super dica. Gente, o programa Converse é um programa aberto para nós conversarmos sobre o ser humano que nós somos, todos os temas relacionados à mulher, ao homem, à família. E hoje o programa Converse está falando sobre a sexualidade masculina. E vamos lá? No nossa outra super dica, vamos lá, mantenha um estilo de vida saudável. Olha só que importante, como é que tá a sua alimentação? Estilo de vida saudável, alimentação, beber muita água, praticar exercícios físicos, caminhar, não é? Pedalar uma bike. Então tem várias formas, não é, que você pode estar trazendo aí para o seu dia a dia para te ajudar nessa super dica para você potencializar o seu relacionamento sexual. Gente, olha que bacana. Nós estamos num programa ao vivo, onde vocês estão aqui com a psicóloga, uma sexóloga, uma teóloga também, conversando com você sobre a sua vida sexual. Super dica para você potencializar a sua vida sexual. Então aqui, procure relaxar. Gente, olha uma dica aqui muito bacana. Procure ser criativo. Isso é muito importante, pessoal. Eu vou estar domingo agora fazendo uma palestra com o tema Terapia para Casais Converse, que marido eu sou, em uma comunidade aqui mesmo na cidade de Valparaíso. E o interessante é que eles vão estar ali sorteando um brinquedo para estar ali estimulando, né? É uma fantasia, na realidade, né? Uma fantasia, e para estar estimulando os casais a eles se soltarem mais. E o que eu achei interessante é que é um ambiente religioso, mas é religioso, não um ambiente onde a religiosidade supera. Eu achei super legal isso que eles estão ali desenvolvendo, levando essa fantasia, vai sortear ali para um casal, para eles poderem brincar, sorrir, ficar à vontade, porque ser criativo faz parte. Então não importa o que você vai criar ali no seu ambiente, na sua intimidade, né, no seu lugar próprio para desenvolver ali os seus desejos sexuais, você com a sua esposa, né, seu esposo. Então vamos lá, vamos ser criativos, vamos criar alguma coisa para despertar essa mulher linda e maravilhosa que você tem, esse homem maravilhoso que você tem, e eu te garanto que você vai começar a ter um outro estímulo. Isso é certeza. Então eu, como sexóloga, eu tenho esse desenvolvimento em consultório. Quando a gente começa a adaptar com o paciente essas novas realidades que eu pontuei aqui, logo eles começam a dar resultado positivo. Ô, doutora, realmente o meu relacionamento sexual está melhorando consideravelmente. Hoje eu tenho mais liberdade. Hoje eu consigo falar mais como eu gosto, como eu sinto, como eu quero ser tocada, como eu não gosto de ser tocada por meu esposo, ou ele está também tendo liberdade, não é, de falar para mim. Gente, e aí os tabus, os preconceitos, a insegurança, o medo vai caindo, né, vai dando lugar, né, com a reconstrução, né, na vida do casal. Então ser criativo é maravilhoso, né? E consultar um médico regularmente, que isso é muito importante, para saber como é que está a sua saúde, para saber como é que estão as questões aí do seu dia a dia, enfim. Eu acho que nós tiramos muitas dúvidas. Eu acredito que essas super dicas, se você buscar com carinho e seguir e chamar seu cônjuge e conversar, vocês podem aí estar potencializando a vida sexual de vocês, ok? E agora eu quero convidar você para voltar um pouquinho lá para a nossa pergunta, a nossa enquete que nós começamos o programa, onde a pergunta foi: você acredita que o homem tem mais desejo sexual do que a mulher? Eu vou ver aqui se nós temos algum comentário, vou entrar aqui no meu Facebook, ver se nós temos aqui algum comentário, né?
Eu não tenho nenhum comentário aqui para estar falando com vocês sobre essa questão. Mas aqui na produção, onde nós temos aqui alguns convidados assistindo ao vivo, eles me colocaram 2 respostas e eu achei muito interessante e eu acabei ficando com uma resposta. Porque um dos convidados que está aqui presente, ele disse que ele acredita sim, que o homem tem mais desejo sexual do que a mulher. Né? E eu acho interessante, eu fiquei com essa resposta, por quê? Porque eu acredito que essa resposta também, ela é a resposta de muitos homens e até de algumas mulheres, né? De que o homem tem mais desejo sexual do que a mulher. E como uma profissional, né, que eu sou, produção, pode voltar aqui para mim, por favor, Facebook? Então, como uma profissional que sou, eu vou te dizer que não. Né? Então, pesquisas apontam que a mulher e o homem, né, isso foi feito mapeamentos cognitivos, onde o cérebro do homem e da mulher foi mapeado, foi estudado, não é? E ali ficou concretizado, sim, que ambos têm desejos sexuais iguais, ambos, eles têm o mesmo nível de desejo, desenvolve tanto no corpo masculino como no feminino. Então, doutora, por que o homem demonstra mais? E aí nós podemos voltar para a questão da nossa cultura, da nossa educação, porque as criancinhas desde pequenininhas são educadas de que forma? Não é? A ver o sexo como algo feio. O sexo, ele é sempre colocado, né, desde da educação, da tenra educação, por muitas famílias, sendo feio. Então, vocês já observaram que até associa o xingamento com sexo. Não é? Palavrão com sexo. Observa para vocês verem, faz uma análise. Palavrão é muito relacionado com sexo, xingamento é muito relacionado com sexo. Então, essa opressão que se criou em volta das questões sexuais, não é? E essa opressão, principalmente na mulher, desde pequena, fez com que a mulher, e faz com que a mulher, ela oculte um pouco seus desejos. Ela segura um pouco a sua onda, porque sai aí um preconceito, não é? De que a mulher não pode expor o que ela sente, o que ela pensa. Então ela acaba oprimida, ela é oprimida nessa educação, ela tem uma educação oprimida, com muita opressão, né? Relacionada ao sexo, não é? Tanto é que o menino sai, né, logo cedo para a vida sexual, isso para os pais é reforçador. E a menina não, a menina tem que se guardar. Eu não estou dizendo aqui que a menina deve sair. Não é esse o contexto. O que eu estou dizendo é que ambos têm que ter uma educação onde a mulher, ela saiba o que acontece com o corpo dela e o homem também com o corpo dele, e ambos vão crescer, vão ser adolescentes, jovens adultos, vão ter vida sexual saudável, e é isso que acontece. Então, muitas vezes, quando a gente olha e acredita que o homem tem mais desejo, é devido a essa questão da educação, da nossa cultura. Então a mulher, ela fica um pouco oprimida, ela sente vergonha, às vezes até de expor para o marido o desejo que ela sente. Porque muitos homens também não entendem isso, teve uma educação muito errônea, vamos colocar assim, inadequada na questão do sexo, e quando ele vê a mulher ali expor uma roupinha diferente, ou falar dos seus desejos, ele escandaliza com ela, né? Ele escandaliza com ela, e ali essa mulher se fecha. O desejo sexual, ele acontece tanto para a mulher quanto para o homem. O desejo, ele se manifesta para os dois. O que acontece é essa repressão, não é? Todo o tempo que a mulher teve, então ela exibe menos, ela fala menos, às vezes ela até é envolvida com um sentimento de vergonha de falar o que ela está sentindo. Então, essa pergunta que eu deixei foi muito significativa. Nós conversamos sobre esses pontos, né, no nosso programa de hoje. E vocês sabem o que eu chamei, o que me chamou a atenção? Porque, olha só, pessoal, essa questão sexual, ela é tão
ela é tão oculta, a sexualidade ela é tão oculta. Quando, a semana passada, quando eu falei com mulheres, mulheres falaram, mulheres comentaram, mulheres perguntaram. E hoje, quando nós estamos falando com os homens, não é? A sexualidade do homem, muitos estão assistindo, mas poucos se manifestaram. Porque, afinal de contas, o homem, ele tem que mostrar que ele é homem. Ele não pode falar dos seus sentimentos, ele não pode falar das suas emoções, ele não pode falar das suas dificuldades comportamentais. O homem não pode falar de si, como ele se sente. Ele precisa de mostrar uma capa para a sociedade que muitas vezes não é verdadeira, de que ele é o homem, ele é o alfa, ele é o macho. E aí, o homem que a sociedade coloca ele como o homem, o alfa, o macho, como então ele vai lidar com as suas dificuldades sexuais? Quando acontece? Como ele vai lidar? Ele se sente também oprimido pela própria cultura, pela própria sociedade. Ele se sente oprimido também em falar. O programa nosso hoje foi a prova disso. Poucos homens ousaram comentar. Por quê? Porque eles têm que proteger essa imagem, que na realidade é só uma imagem. O homem é muito mais do que uma imagem. Você é muito mais, homem, do que uma imagem. Você é emoção, sentimento, comportamento. Você é consciente, é inconsciente. Você é muito mais do que uma imagem. Eu sou Irenete Barbosa, estamos aqui encerrando esse programa nesta noite. Beijo no seu coração, um excelente final de semana. Strong. Strong.